Você estava falando de outras alternativas que podem ajudar o debate em relação a essa questão do arcabouço fiscal. Se quiser, a gente já pode falar disso agora mesmo. Não, eu acho que a gente tem algumas oportunidades sobre a mesa, a parte da questão fiscal, que podem fazer o país andar um pouco para frente, a despeito da gente estar com essa parte fiscal fragilizada. A primeira bola da vez, eu acho, é a reforma tributária do consumo. Eu acho que isso está muito discutido, está caminhando para consensos, tem algumas arestas a serem aparadas, mas se o governo botar muita energia nisso, ele consegue fazer uma reforma tributária que vai melhorar muito a produtividade da economia brasileira. Hoje, o sistema tributário brasileiro ele joga contra demais em termos de produtividade, de eficiência econômica e de custo de produção no país. Então, se você fizer andar uma reforma tributária, é um gol de placa de longo prazo. Pode até não ter efeito nos primeiros momentos, mas gera expectativas positivas, o governo vai ter tido uma vitória, isso é muito importante. Outra área muito importante, que a bola está quicando aí para a gente, é a área de energia. O Brasil é um país que tem capacidade de gerar energia barata, muito sol, muito vento, muitos rios, hidrelétricas. Agora, a regulação do mercado de energia é péssima, né? Ela foi acumulando privilégios, subsídios ao longo do tempo, e você tem um país que tem capacidade de produzir energia barata e cobra caríssimo da energia dos seus consumidores lá na ponta, subsidia ricos e taxa excessivamente os pobres. Então, precisava haver uma reforma no marco legal dos mercados de energia e um desenho de forma que essas energias produzidas de forma barata no Brasil, biomassa, a pesquisa relativa a hidrogênio, tudo isso viesse a constituir um ativo importante no Brasil nas próximas décadas. Terceira é a questão ambiental. Se o Lula tem uma vantagem, a grande aceitação internacional que ele tem, a virada, né, de um presidente como o Bolsonaro, taxado de depredador da Amazônia, para um presidente com aceitação internacional disposto a fazer políticas de preservação, há um espaço enorme para mercado de carbono, para desenho de crédito de carbono, para a gente receber capital internacional para manter a floresta em pé ou para compensar mitigação de emissão de carbono. Então, tem que haver um esforço para montar esse mercado de forma que converse com mercados internacionais e que não gere prejuízo e subsídio. O que se fez até hoje no Brasil é um negócio chamado RenovaBio, que, na verdade, no fim das contas, eu chamo de bolsa usineiro, que é um subsídio pago aos usineiros para a produção de etanol, mais nada além disso. E o quarto ponto que surge aí dentro da administração como uma promessa é esse programa de revisão de programas públicos, que está lá no Ministério do Meio Ambiente, com a ministra Simone Tebet. Se for levado adiante e tiver peso político, a gente vai conseguir desmontar muito programa ruim, anacrônico, que gera mais custo do que benefício para a sociedade brasileira e que se mantém hoje porque os beneficiários desse programa se mobilizam e não deixam os programas acabarem. Então, se você conseguir fazer um esforço nesse sentido, também uma oportunidade que a gente tem. São as 4 linhas que eu vejo de ação que poderiam fazer o país ir para frente a despeito dessa nossa forte fragilidade fiscal. É interessantíssimo isso, porque é um plano de trabalho, né? Você está colocando aqui, está expondo um plano de trabalho. O governo e os seus agentes estão tangenciando esse plano. Bastaria realmente eles se debruçarem nisso. Eu acho que o debate público está muito contaminado ainda por essas questões que são mais superficiais, de revanchismos políticos, ideológicos, etc. Acho que a gente precisa superar isso de uma vez e para poder se debruçar sobre o que é concreto, né? Essa questão do mercado de carbono, eu tive aqui com o Carlos Nobre, cientista, né, que inclusive
expôs uma série também de projetos voltados aí para o desenvolvimento dessa economia verde. Falou aqui do Amazônia 4.0, que é um projeto que ele está liderando, muito interessante, foi a Davos, e, de fato, acho que a gente chegou ao momento de discutir isso. Quando você fala de toda essa potencialidade, eu já ouvi várias cifras, Marcos, sobre o quanto a gente poderia ter, o quanto o Estado brasileiro poderia, inclusive, arrecadar, estamos discutindo aí pequenas coisas, e às vezes não estamos dando atenção a grandes coisas, né? Pelo que eu já ouvi, o potencial de arrecadação desse mercado de carbono, caso o governo resolva de fato desenvolvê-lo, é coisa de trilhão, né? Então, assim, e isso em benefício da biodiversidade, em benefício da floresta, em benefício das características que temos aqui no Brasil, que são únicas. Há algo concreto? Qual seria o plano de ação? Você falou aqui da tese, da teoria, mas qual seria o plano de ação para o desenvolvimento desse mercado? Nós estamos falando de desenvolvimento de uma bolsa específica para o comércio, para a comercialização desses créditos de carbono. Nós estamos falando vamos dizer assim, emissão de títulos. Nós estamos falando de criação de fundos. O que é possível fazer em termos de instrumento, de ferramenta real do mercado que nós temos para criar, para estruturar, para realmente consolidar esse mercado, e aí sim, e o governo usar o que tem e acabar compensando até as perdas de arrecadação que teve aí com outras medidas, sendo que nós estamos batendo ainda recordes de arrecadação. Ontem saíram números, ontem aqui, né, dias atrás, saíram números de recordes de arrecadação. Tem ação concreta? Tem um plano concreto? Que ações seriam essas? Que instrumentos podem ser realmente executados nos próximos meses para a gente consolidar esse mercado? Eu posso falar algumas coisas, mas, em primeiro lugar, instrumentos como o Fundo Amazônia, por exemplo, são trocados, né? 1 bilhão por ano, 2 bilhões por ano, acumulou ao longo de 5 anos 4 bilhões, isso não é nada, é muito pouco dinheiro, né? Então, você tem que ter outros instrumentos, né, de captação de recursos, e aí você tem que criar um mecanismo interno de limitação de emissão de gases pelos agentes econômicos internos, mas que converse com mercados no exterior, para que, por exemplo, empresas no exterior que queiram compensar suas emissões lá na Europa, na América do Norte, com créditos brasileiros, possam fazê-lo, né, transferindo recursos para o Brasil. Agora, o mercado básico de crédito de carbono é o seguinte: você pega o setor econômico A, o setor econômico B. O setor econômico A pode emitir até 100, e o setor econômico B pode emitir até 200. Se o setor econômico A, que pode emitir até 100, emitiu 90, ele tem um crédito de 10, que ele pode vender para o setor econômico B, que em vez de emitir 200, vai poder emitir 210. Isso aí é um mecanismo que é economicamente eficiente, porque o setor A julgou melhor para ele emitir menos, mais econômico, mais eficiente em termos econômicos, emitir menos, e o setor B julgou que foi mais eficiente para ele comprar, pagar um pouco mais, pagar para emitir um pouco mais do que ter um custo muito alto para reduzir as suas emissões. Então, é esse tipo de mecanismo que funciona no mercado de crédito de carbono. Todos têm que fazer esforço de reduzir. Quem não conseguir fazer ou preferir não fazer, compra o crédito. Se você conseguir fazer uma conexão internacional disso aí, para que empresas no exterior comprem créditos internamente, você abre um canal
para a entrada de recursos. O que não impede também de ter outros fundos internacionais de financiamento, transferência, manutenção da floresta em pé. Então, isso é uma avenida em aberto, os desenhos têm que ser feitos, agora se precisa de muita tratativa internacional e muita habilidade de negociação, de proposição, né? É um esforço que o novo governo tem que fazer.